Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se vocês gostam de histórias que mexem com o coração e revelam os mistérios mais profundos da vida, vocês vieram ao lugar certo. Hoje eu trago uma história real que aconteceu aqui no Brasil. Uma história sobre destino, família e descobertas que mudam tudo. Apertem o cinto, porque vocês vão ficar grudados na tela até o final. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. Capítulo 1. A menina sem pai. O sol de março castigava as ruas de terra batida do bairro Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo. Mariana secava as lágrimas com as costas da mão, enquanto caminhava apressada para casa, a mochila da escola balançando nas costas. Aos 16 anos, ela já havia se acostumado com os comentários maldosos dos colegas, mas hoje havia sido diferente. Hold Doyamase, filha de mãe solteira, bastarda, sem pai. As palavras ecoavam em sua mente como facadas. Não era a primeira vez que ouvia essas coisas, mas a forma como Amanda, a menina popular da turma, havia falado na frente de todos durante o intervalo, fez algo se quebrar dentro dela. A casa onde morava com a mãe, Conceição, era simples: 2 quartos, uma sala pequena e uma cozinha que também servia de área de serviço. As paredes de tijolo aparente e o chão de cimento queimado contavam a história de uma família que lutava para sobreviver. Conceição trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes, e ainda fazia quentinhas para vender no final de semana. Me, Iut, gritou Mariana ao entrar, jogando a mochila no sofá surrado da sala. Conceição apareceu da cozinha, ainda vestindo o uniforme azul claro do trabalho. Aos 38 anos, aparentava muito mais idade. Os cabelos cacheados estavam presos num coque bagunçado, e as rugas ao redor dos olhos denunciavam anos de preocupação e noites mal dormidas. Como foi na escola, filha? Perguntou, secando as mãos no avental. Mariana hesitou. Não queria preocupar a mãe mais do que ela já estava sempre preocupada. Foi normal, mãe. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Conceição parou. Estava fazendo. Conhecia a filha bem demais para não perceber que algo estava errado. Claro, meu amor. O que foi? Por que você nunca me conta sobre o meu pai? A pergunta caiu como uma bomba no pequeno ambiente. Conceição sentiu as pernas bambas e se apoiou na mesa da cozinha. Era a pergunta que ela temia há 16 anos. A pergunta para a qual nunca conseguiu preparar uma resposta adequada. Mariana, começou, a voz trêmula. Não, mãe. Hoje os meninos da escola ficaram me zoando de novo, dizendo que eu não tenho pai, que sou bastarda, e eu não sei o que responder porque você nunca me contou nada. Nem o nome dele eu sei. As lágrimas corriam livres agora pelos olhos de Mariana. Conceição se aproximou e tentou abraçá-la, mas a jovem se afastou. Eu tenho o direito de saber, mãe, quem é meu pai? Por que ele não está aqui? Ele sabe que eu existo? Conceição fechou os olhos e sentiu o peso dos anos de silêncio. Ela sempre soube que esse dia chegaria, mas nunca imaginou que seria tão doloroso. Senta aqui comigo, filha, disse, puxando uma cadeira. É uma história complicada. Mariana obedeceu, mas manteve os braços cruzados, numa postura defensiva. Eu conheci seu pai quando tinha 21 anos, começou Conceição, a voz quase um sussurro. Eu trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade, e ele era cliente, um homem mais velho, elegante, sempre muito bem vestido. Usava terno e gravata, dirigia um carro bonito. Como ele se chamava? Interrompeu Mariana. Conceição hesitou. Roberto Silva. Era mentira, e Mariana percebeu, pela forma como a mãe desviou o olhar. Mãe, você tá mentindo. Não estou, filha. Tá sim. Você sempre desvia o olhar quando mente. Faz isso desde que eu era pequena. Conceição suspirou profundamente. A filha conhecia bem demais. Está bem. O nome verdadeiro dele. É melhor você não saber, Mariana. Ele era casado. A revelação atingiu Mariana como um soco no estômago. Casado? Quer dizer que eu sou filha de um homem casado que traiu a esposa? Não. Era bem assim. Filha, ele disse que o casamento não ia bem, que ia se separar. E você acreditou? A voz de Mariana estava carregada de decepção. Eu era jovem, ingênua, estava apaixonada. Conceição limpou uma lágrima que escorreu. Quando descobri que estava grávida, contei para ele. Ele disse que não podia assumir, que isso ia destruir a família dele, ofereceu dinheiro para resolver o problema. Para fazer um aborto, sussurrou Mariana. Sim, mas eu não consegui. Você já estava aqui, disse, pousando a mão na barriga. Já fazia parte de mim? Eu disse que ia ter você, com ou sem ele. E ele sumiu da minha vida. O silêncio tomou conta da cozinha,
Mariana processava as informações, tentando entender como a mãe havia criado ela sozinha todos esses anos. Ele sabe que eu nasci. Não sei, filha. Nunca mais falei com ele. E você nunca tentou procurar? Nunca quis que ele pelo menos soubesse que tem uma filha? Conceição balançou a cabeça. Ele deixou bem claro que não queria saber. E Tenhamero, medo de que ele tentasse tirar você de mim? Ou pior, que te rejeitasse também. Mariana se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Eu não acredito que você escondeu isso de mim, por 16 anos. Eu tinha o direito de saber. Mariana, por favor. Não você me deixou crescer sem pai, ouvindo desaforo na escola me sentindo incompleta, e o tempo todo você sabia quem ele era. Eu só queria te proteger. Me proteger de quê? Da verdade, eu sou sua filha, não sua propriedade. Mariana correu para o quarto e bateu à porta. Conceição ficou sozinha na cozinha, o coração partido em 1000 pedaços. Ela havia tentado fazer o que achava certo, mas agora via que talvez tivesse cometido um erro terrível. Do quarto vinha o som de soluços abafados. Conceição se aproximou da porta e encostou a testa na madeira. Filha, desculpa mesmo. Eu sei que errei. Mas você precisa entender. Eu só queria que você crescesse, sem sofrer, sem sentir a rejeição que eu senti. A porta se abriu devagar. Mariana estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, eu sei que você fez o que achou melhor, mas eu preciso saber mais. Preciso saber quem ele é de verdade, como ele se chama, onde ele mora. Eu tenho direito de conhecer meu pai. Kanspa sabia que não havia mais volta. A filha havia crescido e merecia a verdade. O nome verdadeiro dele é Fernando. Fernando Oliveira. Quando eu o conheci, ele morava na Zona Sul. Tinha uma empresa de transportes. Mas filha, isso foi há mais de 17 anos. Ele deve ter mudado de vida. Pode estar em qualquer lugar. Você tem alguma foto dele? Conceição hesitou. Depois foi até o guarda-roupa e tirou uma caixa de sapatos do fundo. Dentro havia cartas, bilhetes e uma única fotografia desbotada. Era um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos, sorriso charmoso, ao lado de um carro preto. Mariana pegou a foto com as mãos trêmulas. Era estranho ver o rosto do pai pela primeira vez. Ela procurou semelhanças, o formato dos olhos, o nariz, o sorriso. Havia algo familiar ali. Ele parece comigo, perguntou. Você tem os olhos dele. E o jeito de sorrir também. Mariana guardou a foto no bolso. Mãe, eu vou procurar ele. Filha, não faz isso. Pode ser que ele não queira te conhecer? Pode ser que queira, mãe. Talvez ele tenha mudado. Talvez se arrependa de ter abandonado a gente. Eu preciso tentar. Conceição sabia que era inútil argumentar. Mariana havia herdado a teimosia dela, e quando colocava algo na cabeça, não havia quem tirasse. Está bem. Mas promete que vai ter cuidado? E que não vai fazer nada sozinha? Prometo, mãe. Mas Mariana já havia tomado sua decisão. Ela iria encontrar Fernando Oliveira, custasse o que custasse. Precisava olhar nos olhos do homem que a havia rejeitado antes mesmo de Conrecla e perguntar por que ele nunca quis saber dela. Naquela noite, deitada na cama, Mariana olhava fixamente para a foto. O homem do retrato parecia feliz, confiante. Será que ele às vezes pensava nela? Será que se arrependia da escolha que fez? Pai, sussurrou para a foto. Em breve nós vamos nos conhecer. Ela não fazia ideia de que essa busca mudaria sua vida para sempre, nem de que o destino havia preparado um encontro mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. Capítulo 2. A busca. Como essas 3 semanas haviam se passado desde a conversa reveladora com a mãe. Mariana mal conseguia se concentrar nas aulas. Sua mente estava sempre voltada para a busca pelo pai. Durante os intervalos, em vez de ficar com as colegas, ela ia para a biblioteca da escola e usava os computadores para pesquisar sobre Fernando Oliveira. Mariana, você está bem? Perguntou Jéssica, sua única amiga verdadeira na escola. Você anda meio estranha ultimamente. Elas estavam sentadas na quadra, durante o horário do almoço. Mariana mexia distraída na marmita que a mãe havia preparado. Jé, posso te contar uma coisa? Mas você promete que fica entre a gente? Claro, amiga, pode falar. Mariana contou tudo menos a discussão com a mãe, a revelação sobre o pai, a decisão de procurá-lo. Jéssica escutou tudo em silêncio, os olhos arregalados. Mari, você tem certeza de que quer fazer isso? E se ele realmente não quiser te conhecer? Pelo menos eu vou ter tentado, né? Não posso viver o resto da vida me perguntando e se... Sua mãe, ela sabe que você está procurando, não exatamente. Ela sabe que eu quero procurar, mas não que eu já comecei. Naquela tarde, após as aulas, Mariana pegou 2 ônibus até chegar ao centro de São Paulo.
havia pesquisado e descoberto que existiam várias empresas de transporte na região. Sua estratégia era simples. Iria de empresa em empresa perguntando por Fernando Oliveira. A primeira empresa que visitou ficava numa rua movimentada perto da Estação da Luz. O escritório era pequeno e bagunçado, com cheiro de óleo diesel e café passado. O homem de Miami-Dade estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Com licença, disse Mariana, nervosa. O senhor conhece um Fernando Oliveira? Ele tinha uma empresa de transportes aqui na região. O homem levantou os olhos dos papéis. Fernando Oliveira. Nome comum. Menina. Deve ter uns 3 só nessa rua. Qual é o sobrenome completo? Só sei que é Fernando Oliveira. E o que você quer com ele? Mariana hesitou. Questão pessoal. O homem deu de ombros. Não posso ajudar sem mais informações. A segunda empresa deu na mesma. E a terceira, e a quarta. Mariana estava começando a se desanimar quando, na quinta empresa, uma mulher na recepção disse: Fernando Oliveira. Esse nome me soa familiar. Peraí que vou perguntar pro meu chefe. O coração de Mariana disparou. Talvez fosse ele. A mulher voltou alguns minutos depois. Meu chefe lembrou de um Fernando Oliveira, que tinha uma transportadora aqui uns 15 anos atrás, mas faliu e foi embora da região. Ninguém sabe onde ele foi parar. Mais uma pista perdida. Mariana agradeceu e saiu desanimada. O centro de São Paulo à tarde era um caos de trânsito. Pessoas apressadas e barulho. Ela se sentou num banco da Praça da Sé, tirando a foto do bolso. Onde você está, pai? Murmurou. Um homem idoso sentado ao lado do banco notou seu desânimo. Problemas, mocinha? Mariana olhou para ele. Tinha cabelos grisalhos, roupas simples mais limpas, um sorriso gentil. Estou procurando alguém. Meu pai. Mas está sendo difícil. Pai. Desaparecido? Não exatamente. Ele nunca soube que eu existia. Agora eu quero encontrá-lo. O homem assentiu compreensivo. Sabe, menina, às vezes o destino tem seus próprios planos. Talvez você encontre seu pai quando menos esperar. O senhor acha? Tenho certeza. São Paulo pode ser uma cidade grande, mas o mundo é pequeno quando se trata de família. Mariana sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada, seu Antônio. E você, Mariana? Nome bonito? Sua mãe escolheu bem? Foi minha mãe mesmo que escolheu. Ela criou eu sozinha. Mulher guerreira então. Dessas que valem por 10? Verdade. Às vezes eu acho que sou injusta com ela. Ela sempre fez de tudo por mim. Nunca. É tarde para reconhecer isso, menina. E tenho certeza de que sua busca vai dar certo. Mas lembra de uma coisa. Às vezes encontrar alguém não é só questão de procurar. É questão de estar no lugar certo, na hora certa. As palavras do velho Antônio ficaram ecoando na mente de Mariana durante todo o trajeto de volta para casa. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela estivesse procurando da forma errada. Chegando em casa, encontrou Conceição na cozinha preparando o jantar. A mãe notou imediatamente que ela estava diferente. Onde você estava, filha? Chegou tarde hoje? Fui dar uma volta no centro. Conceição estreitou os olhos. Mariana, você não estava procurando ele, estava? Não adiantava mentir. Conceição sempre descobria tudo mesmo. Estava, mãe, mas não encontrei nada. Filha, Conceição suspirou e pousou a colher na panela. Vem cá, senta comigo. Elas se sentaram à mesa da cozinha. Conceição pegou as mãos da filha. Mari, eu entendo sua necessidade de conhecer seu pai. De verdade eu entendo. Mas eu tenho medo de você se machucar. Muito medo. Por que, mãe? Porque eu conheço ele. Conheço o tipo de homem que ele era. Fernando sempre foi muito sedutor, convincente. Ele tem um jeito de falar que faz a pessoa acreditar em qualquer coisa, mas pode ser que ele tenha mudado, pode ser, mas também pode ser que não. E se ele te rejeitar de novo? E se ele disser coisas que vão te machucar? Mariana apertou as mãos da mãe. Mãe, eu preciso tentar. Eu não consigo viver com essa dúvida. É mais forte que eu. Conceição sabia que era inútil insistir. Mariana era teimosa igual a ela. Tá bem. Mas promete que não vai fazer nada perigoso? E que se encontrar ele, vai levar alguém junto. Prometo. Mãe, naquela noite, Mariana teve um sonho estranho. Sonhou que estava numa festa cheia de gente bem vestida, e no meio da multidão viu um homem de costas. Quando o homem se virava, era o rosto da foto. Seu pai. Ele sorria para ela e dizia: eu sempre soube que você viria me procurar. Ela sobressaltada, o coração batendo forte. Era apenas um sonho, mas parecia tão real. No dia seguinte, durante o intervalo na escola, Mariana teve uma ideia. Em vez de procurar nas empresas de transporte, que tal procurar nas redes sociais? Talvez Fernando Oliveira tivesse Facebook, Instagram.
Ela correu para a biblioteca e abriu o Facebook no computador, digitou Fernando Oliveira São Paulo na busca. Apareceram dezenas de perfis. Ela começou a abrir um por um, comparando as fotos com a fotografia que carregava no bolso, no 13º perfil. Seu coração quase parou. O rosto era mais velho, cabelos grisalhos, algumas rugas a mais, mas era definitivamente ele. Fernando Oliveira, 54 anos, morador de São Paulo. O perfil mostrava fotos de família, menos uma, mulher loira. 2 filhos adolescentes, uma casa bonita na Zona Sul. Ele ainda era casado. Ainda tinha uma família. Mariana clicou em mais informações e descobriu que ele trabalhava como gerente comercial numa empresa de logística no Itaim. Bibi tinha até o telefone comercial listado. As mãos de Mariana tremiam enquanto ela anotava todas as informações num papel. Finalmente havia encontrado seu pai, mas agora que sabia onde ele estava, não fazia ideia do que fazer. Ligar, mandar uma mensagem, aparecer no trabalho dele. E se a esposa descobrisse? E se os filhos dele soubessem que tinham uma irmã bastarda? Mariana fechou o computador, a cabeça girando com possibilidades. Precisava de um plano. E precisava de coragem. Porque, agora que havia encontrado Fernando Oliveira, não havia mais volta. Capítulo 3. O encontro inesperado. Mariana passou 3 dias atormentada, com o papel contendo as informações do pai queimando no bolso. Ela havia planejado e replanejado o encontro dezenas de vezes. Ligar para o trabalho dele, muito direto. Mandar uma mensagem pelo Facebook, muito impessoal. Ir até a empresa, muito arriscado. Foi na quinta-feira, voltando da escola, que o destino tomou as rédeas da situação. Ela estava no ônibus, voltando para casa, quando decidiu descer alguns pontos antes para comprar um presente para a mãe. Era o aniversário de Conceição no sábado, e Mariana queria comprar algo especial para se desculpar por todos os momentos de tensão das últimas semanas. Desceu na Avenida Paulista, próximo ao Shopping Center 3. O movimento era intenso como sempre naquela região. Executivos de terno, estudantes, ambulantes, turistas, uma mistura típica do centro financeiro de São Paulo. Mariana estava olhando as vitrines quando seu celular tocou. Era Jéssica. Mari, descobri uma coisa sobre aquela pesquisa que você estava fazendo? Que pesquisa? Mariana se afastou do movimento para ouvir melhor. Sobre seu pai. Minha tia trabalha numa empresa de logística, e eu perguntei se ela conhecia um Fernando Oliveira. Ela disse que conhece sim. Trabalha no mesmo prédio que ela, só que em outra empresa. O coração de Mariana disparou. Sério? Que empresa? Transport Soluções. Fica ali no Itaim Bibi. Minha tia disse que ele almoça sempre num restaurante chamado Cantina da Nana, ali perto, umas 2 quadras da empresa. Mariana desligou o telefone com as mãos tremendo. Era como se o universo estivesse conspirando para que ela encontrasse o pai. O Itaim Bibi ficava a apenas algumas estações de metrô de onde ela estava. Sem pensar 2 vezes, ela pegou o metrô sentido Vila Madalena. 20 minutos depois, estava parada em frente ao prédio da Translog Soluções. Era um edifício comercial, moderno, com fachada de vidro espelhado. Através dos vidros, podia ver pessoas trabalhando nos escritórios. Seu pai estava ali dentro, talvez a poucos metros de distância. Mariana caminhou até o restaurante que Jéssica havia mencionado. A Cantina da Nana era um lugar aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de comida italiana no ar. Eram 2 horas da tarde, ainda dentro do horário de almoço. Ela se sentou numa mesa perto da janela, de onde podia ver a entrada do prédio da Translog. Pediu apenas um suco de laranja, menos seu estômago estava embrulhado demais para a comida. Nervosa? Perguntou a garçonete, uma mulher simpática de meia idade. Um pouco, admitiu Mariana. Entrevista de emprego? Algo assim. Mariana ficou quase 1 hora, observando o movimento na rua. Executivos entravam e saíam do prédio, alguns paravam para fumar na calçada, outros caminhavam apressados falando ao telefone. E então, às 14h47, ela ouviu. Fernando Oliveira saiu do prédio acompanhado de 2 colegas. Ele estava mais magro que na foto do Facebook. Usava um terno cinza bem cortado, carregava uma pasta executiva. O cabelo estava grisalho, como nas fotos mais recentes, mas ele mantinha a mesma postura confiante. De 17 anos atrás, era seu pai, definitivamente. Os 3 homens caminharam em direção ao restaurante. Mariana entrou em pânico. Ela não estava preparada para isso. Não sabia o que dizer, como se apresentar. Posso usar seu banheiro? Perguntou rapidamente, para a garçonete. Claro, querida. Nos fundos, Mariana se levantou tão depressa que derrubou a cadeira. No banheiro, ela se olhou no espelho. Estava pálida, suada, o coração batendo como um tambor.
Calma, Mariana, disse para si mesma. Você consegue, é só seu pai. Mas quando ela saiu do banheiro, Fernando e os colegas já estavam sentados, a apenas 2 mesas de distância. Ela conseguia ouvir a conversa deles. Então eu disse para o cliente que não dava para entregar em Campinas no mesmo dia. Fernando estava falando. Sua voz era grave, confiante. Logística não é mágica, né? Os colegas riram. Fernando tinha um jeito cativante de contar histórias. Exatamente como Conceição havia descrito. Mariana voltou para sua mesa, mas agora não conseguia parar de observá-lo. Procurava semelhanças físicas, o formato do rosto, a cor dos olhos, os gestos. Era estranho pensar que aquele homem era seu pai e não fazia ideia de que ela existia. Você tem certeza de que não quer comer nada? Perguntou a garçonete preocupada. Você está muito pálida. Não, obrigada. Só, você poderia me trazer a conta. Mariana estava pronta para ir embora. Aquilo estava sendo mais difícil do que imaginou. Ela não tinha coragem de se aproximar, de se apresentar. Foi então que aconteceu o impensável. Fernando se levantou para ir ao banheiro. Ao passar pela mesa dela, tropeçou numa bolsa que estava no chão. Ele se desequilibrou e esbarrou na mesa de Mariana, derrubando o copo de suco. Desculpa, disse ele, prontamente se abaixando para ajudar a limpar. Foi culpa minha, não vi a bolsa. Não tem problema, murmurou Mariana, a voz quase inaudível. Fernando olhou para ela pela primeira vez. E algo estranho aconteceu. Ele parou de limpar e ficou encarando o rosto dela, como se tentasse se lembrar de alguma coisa. Você, me lembra alguém? Disse ele, a testa franzida. É estranho, mas eu tenho a sensação de que já te vi antes. Mariana sentiu as pernas bambearem. Não, não acho que nos conhecemos. Não, não é que nos conhecemos. É que você é muito parecida com alguém que eu conhecia há muito tempo. Ele continuou estudando o rosto dela. Mariana baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar. Quantos anos você tem? Perguntou Fernando. De repente. 16. 16. Ele repetiu, como se estivesse fazendo contas mentalmente. Você estuda onde? No Tiradentes? Cidade Tiradentes? Nossa, que longe. O que você faz por aqui? Mariana não sabia o que responder. As palavras simplesmente não saíam. Desculpa, disse Fernando, parecendo perceber que estava sendo inconveniente. Não queria te incomodar. É que você me lembra muito uma pessoa que foi importante na minha vida há muitos anos. Ele chamou a garçonete. Por favor, pode trazer outro suco para a menina, por minha conta. Não precisa, disse Mariana, finalmente encontrando a voz. Faço questão. Foi culpa minha. Fernando voltou para sua mesa, mas de vez em quando olhava na direção dela. Mariana via que ele estava perturbado. Conversava menos com os colegas Parecha de Estredo. 15 minutos depois, os 3 se levantaram para sair. Fernando passou pela mesa dela novamente. Com licença, disse ele, hesitante. Sei que vai parecer estranho, mas qual é o seu nome, Mariana? Fernando empalideceu. Mariana, que coincidência. A pessoa que você me lembra. Ela disse que se tivesse uma filha, a chamaria de Mariana. O mundo parou. Mariana sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Fernando também pareceu perceber a estranheza da situação. Sua mãe, como é o nome dela, por quê? Sussurrou Mariana. Por favor, só me diz. Conceição. Fernando cambaleou como se tivesse levado um soco. Puxou uma cadeira e se sentou pesadamente à mesa dela. Meu Deus, murmurou. Conceição. Conceição Santos, Mariana sentiu, incapaz de falar. E ela teve você quando tinha 21 anos. Fernando passou as mãos pelo rosto. Não é possível. Não pode ser. Os dois ficaram se encarando em silêncio. Os colegas de Fernando vieram ver o que estava acontecendo. Fer, tudo bem, você ficou branco. Eu preciso de 1 minuto, disse Fernando, sem tirar os olhos de Mariana. A gente volta pro escritório, então te encontramos lá. Quando ficaram sozinhos, Fernando se inclinou para a frente. Mariana, você é filha da Conceição Santos? A Conceição que trabalhava numa loja de roupas no centro? Sim. E você? Você tem 16 anos? Sim. Fernando fechou os olhos. Meu Deus do céu, você é minha filha. A frase ficou suspensa no ar, como uma revelação divina. Mariana começou a chorar silenciosamente. Eu vim te procurar, conseguiu dizer entre lágrimas. Minha mãe me contou sobre você há algumas semanas. Eu descobri onde você trabalha e você veio me procurar? Fernando parecia em choque. Mas como? Por quê? Porque eu queria te conhecer. Queria saber se você às vezes pensava em mim. Fernando estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dela, como se precisasse ter certeza de que era real.
Mariana. Minha filha, eu pensei em você todos os dias da minha vida. E ali naquele restaurante italiano no meio da tarde, pai e filha se encontraram depois de 16 anos. Mas o que nenhum dos dois sabia era que esse encontro estava apenas começando uma história muito mais complicada do que qualquer um podia imaginar. Capítulo 4. A verdade que ninguém esperava. Fernando e Mariana ficaram 2 horas conversando no restaurante. Ele cancelou todas as reuniões da tarde, pediu café atrás de café, enquanto tentava absorver a realidade de que estava diante da filha, que nunca conheceu. Eu não consigo acreditar, dizia Fernando pela 5ª vez, balançando a cabeça. Quando sua mãe desapareceu, eu procurei por ela. Fui na loja onde ela trabalhava, perguntei para os vizinhos do prédio onde ela morava. Ninguém sabia onde ela tinha ido. Minha mãe disse que você não queria saber da gente, disse Mariana, ainda cautelosa. Não querer saber, Mariana? Eu ofereci casamento para sua mãe, ofereci para assumir você como minha filha, para darmos um jeito na situação. Mariana franziu a testa. Mas minha mãe disse que você era casado. Sou, mas eu estava disposto a me separar. Fernando passou as mãos pelos cabelos. Mariana, eu preciso que você entenda uma coisa. Quando sua mãe me contou que estava grávida, foi um choque, sim. Eu não estava preparado. Mas depois que pensei melhor, eu queria fazer a coisa certa. Então por que ela desapareceu? Fernanda suspirou profundamente. Por quê? Porque eu cometi um erro terrível. Na primeira conversa, quando ela me contou sobre a gravidez, eu reagi mal. Disse coisas que não devia ter dito. Falei sobre complicações, sobre minha esposa, sobre como seria de... Acho que ela entendeu que eu não queria assumir vocaquaria. Depois que passei a noite toda acordado pensando, sim. No dia seguinte, fui procurar sua mãe para conversar direito, para me desculpar e dizer que a gente ia dar um jeito. Mas ela tinha pedido demissão do trabalho e sumido. Mudou de endereço. Desapareceu completamente. Mariana processava as informações. Será que a mãe havia mentido? Ou será que havia entendido errado? Volca, você realmente procurou a gente durante meses. Contratei até um detetive particular. Mas Conceição é muito esperta. Ela não deixou rastros. Fernando tirou a carteira e mostrou uma foto antiga, amarelada. Era Conceição, jovem, sorrindo numa praça. Eu sempre carreguei esta foto. E você? Meu Deus, você é igualzinha a ela nessa idade. Mariana olhou a foto, depois o olhou. E sua família? Sua esposa sabe sobre mim? Fernando hesitou. Não, ninguém sabe. Eu me separei de Paula 2 anos depois que você nasceu. Mas não foi por causa disso. Nos casamos de novo 5 anos depois. Tivemos os gêmeos. É complicado. Os gêmeos, meus filhos. Bruno e Beatriz. Tem 15 anos. Mariana sentiu algo estranho no peito. Ela tinha irmãos. Meio irmãos, mas ainda assim irmãos. E agora? O que a gente faz? Perguntou ela. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei, filha. Preciso conversar com sua mãe. Preciso entender o que realmente aconteceu. E preciso descobrir como contar isso para minha família. Você acha que eles vão me aceitar? Eu não sei. Mas eu sei que você é minha filha. E eu não vou te abandonar de novo. Eles trocaram números de telefone. Fernando insistiu em pagar um táxi para Mariana voltar para casa. Cidade Tiradentes de ônibus, sozinha, de noite. Nem pensar. Durante o trajeto, Mariana ligou para Conceição. Mãe, posso chegar um pouco tarde? Aconteceu uma coisa importante. Que coisa, filha? Mariana hesitou. Eu encontrei ele, mãe. Silêncio do outro lado da linha. Encontrou quem? Pai. Encontrei o Fernando. Conceição deixou cair o telefone. Mariana ouvia a voz distante da mãe gritando do outro lado. Mãe, você tá aí? Mariana, o que você fez? Onde você está? Estou voltando para casa. Mãe, preciso conversar com você. Tem muita coisa que não bate. Como assim? Não bate, Mariana. Onde você está? No táxi. Chego em casa em 1 hora. Mariana desligou o telefone. Pela janela do táxi, via São Paulo passando menos as luzes dos prédios, o trânsito, as pessoas nas calçadas. Sua vida havia mudado completamente em apenas algumas horas. Quando chegou em casa, encontrou Conceição andando de um lado para o outro na sala, claramente desesperada. Mariana! Graças a Deus, Conceição correu para abraçá-la. Vac está bem. Onde você foi? Como você encontrou ele? Mãe, calma. Senta aqui, comigo. Elas se sentaram no sofá. Mariana contou tudo menos a pesquisa nas redes sociais, o restaurante, o encontro casual. Mãe, disse Mariana quando terminou de contar. Ele disse que procurou a gente, que queria assumir, que até ofereceu casamento. Conceição empalideceu. Disse, e mostrou uma foto sua, que ele carrega na carteira até hoje. Conceição se levantou e começou a andar pela sala novamente. Mãe, é verdade?
Ele realmente procurou a gente? Conceição parou e se virou para a filha. Havia lágrimas em seus olhos. É verdade, sussurrou. Então por que você mentiu para mim? Eu não menti! E eu omiti parte da verdade. Que parte? Conceição se sentou de volta no sofá, as mãos tremendo. Filha, quando eu contei pro Fernando sobre a gravidez, ele realmente reagiu mal. Disse que ia complicar a vida dele, que a esposa não podia saber, que seria melhor se a gente desse um jeito. Um jeito. Fazer um aborto. Ele chegou a oferecer dinheiro, mas ele disse que mudou de ideia depois. Mudou. No dia seguinte ele apareceu na loja onde eu trabalhava. Disse que havia pensado a noite toda, que queria conversar direito. Disse que se separaria da esposa, que assumiria a gente. E o que você fez? Conceição começou a chorar. Eu fugi, filha. Eu tive medo. Medo de quê? Medo de acreditar de novo e depois ser abandonada. Medo de que ele mudasse de ideia depois. Medo de que a esposa dele não aceitasse e fizesse ele escolher entre a família dele e a gente. Mariana segurou as mãos da mãe. Mãe, eu sei que foi errado, filha. Mas eu era jovem, estava grávida, com medo. Pensei que seria melhor desaparecer, criar você sozinha, sem depender de ninguém. Mas você tirou o direito dele de me conhecer? Eu sei. E me arrependo todos os dias. Você não sabe quantas noites eu fiquei acordada, pensando se fiz a escolha certa. As duas ficaram abraçadas, chorando. 16 anos de mal-entendidos, de decisões tomadas por medo, de oportunidades perdidas. E agora, mãe? O que a gente faz? Eu não sei, filha. Eu preciso conversar com ele também. Preciso me desculpar. O telefone de Mariana tocou. Era Fernando. Alô? Mariana, desculpa incomodar. Você chegou bem em casa? Cheguei sim, pai. A palavra saiu naturalmente, sem ela perceber. Do outro lado da linha, Fernando silenciou. Pai, minha mãe quer conversar com você. Ela sabe que a gente se encontrou, sabe? E ela admitiu que você procurou a gente, que queria assumir. Novo silêncio. Mariana, posso conversar com ela? Mariana olhou para Conceição, que assentiu. Mãe, ele quer falar com você. Conceição pegou o telefone com as mãos tremendo. Fernando? Conceição. Meu Deus. Depois de 17 anos. Fernando, eu preciso te pedir desculpas. Conceição? Não, preciso sim. Eu fui uma idiota. Fui covarde. Tirei seu direito de conhecer sua filha. Você estava com medo. Eu entendo. Você entende? Claro que entendo. E eu queria ter ido atrás de você. Devia ter insistido mais. Mariana ouvia a conversa, vendo a mãe se desfazer em lágrimas. Fernando, nossa filha é maravilhosa. Ela é inteligente, forte, determinada, igual a mãe, e ela tem seus olhos e seu sorriso. Conceição, a gente pode se encontrar? Conversar direito? Tem muita coisa que precisa ser esclarecida. Pode? Sim. Onde? Que tal amanhã? No mesmo restaurante onde eu e Mariana nos encontramos? Tá bem. E Conceição? Sim. Obrigado por ter cuidado tão bem da nossa filha. Conceição desligou o telefone e ficou olhando para Mariana. Filha, acho que amanhã vai ser um dia muito importante para a nossa família. Nossa família, que agora inclui meu pai, disse Mariana, sorrindo pela primeira vez em semanas. Inclui seu pai, confirmou Conceição. Naquela noite, as duas conversaram até tarde sobre o futuro, sobre como seria integrar Fernando à vida delas, sobre os desafios que viriam pela frente. Mas havia uma coisa que elas não sabiam. Fernando também havia passado a noite toda acordado, pensando em como contar para Paula e para os gêmeos que ele tinha uma filha de 16 anos. E na manhã seguinte, quando os três se encontrassem naquele restaurante italiano, uma nova revelação viria à tona. Uma revelação que nenhum deles estava preparado para ouvir, porque às vezes a vida reserva surpresas que nem a imaginação mais fértil consegue prever. No dia seguinte, Fernando chegou ao restaurante 20 minutos antes do horário combinado. Estava nervoso, mexia constantemente no relógio, olhava para a porta a cada pessoa que entrava. Conceição e Mariana chegaram pontualmente às 2 horas. Quando Fernando viu Conceição, sentiu como se tivesse voltado no tempo. Ela estava mais madura, alguns fios brancos nos cabelos, rugas de expressão, mas ainda era a mesma mulher por quem ele se apaixonara 17 anos atrás. Conceição, disse ele se levantando. Fernando, eles se olharam por alguns segundos, sem saber se deviam se cumprimentar com um aperto de mãos, um abraço, ou apenas acenar. Senta, mãe, disse Mariana, quebrando o clima. Os três se sentaram à mesma mesa onde pai e filha haviam se encontrado no dia anterior. Então, começou Fernando. Acho que temos muito o que conversar. Temos, concordou Conceição. Fernando, eu quero começar pedindo desculpas. Desculpas por ter desaparecido, por ter tirado seu direito de conhecer a Mariana,
por ter mentido para ela sobre você, Conceição. Eu também tenho que me desculpar por ter reagido mal quando você me contou sobre a gravidez, Porter, aquelas coisas terríveis. Mas você mudou de ideia. Mudei, e devia ter corrido atrás de você. Devia ter insistido mais. Mariana os observava, vendo duas pessoas que claramente já se amaram, tentando lidar com 17 anos de mal-entendidos. E agora? Perguntou ela. Como a gente faz para ser uma família? Fernando e Conceição se olharam. É complicado, filha, disse Conceição. Seu pai tem uma família, que vai ter que saber sobre você, completou Fernando, e não sei como eles vão reagir. Talvez eles não reajam bem, disse Mariana. Talvez achem que eu vou atrapalhar a família de vocês. Você não vai atrapalhar nada, disse Fernando firmemente. Você é minha filha, e eu vou assumir isso custe o que custar. Foi nesse momento que o telefone de Fernando tocou. Paula, disse ele, olhando a tela. Minha esposa. Com licença, preciso atender. Fernando se afastou da mesa para falar ao telefone. Mariana e Conceição puderam ouvir apenas pedaços da conversa. Oi, amor. Não, ainda tô almoçando. Um cliente. Não sei que horas vou chegar. Tudo bem, tchau. Quando Fernando voltou para a mesa, estava visivelmente perturbado. Tudo bem? Perguntou Conceição. É que vai ser muito difícil contar para ela sobre a Mariana. Por quê? Perguntou Mariana. Fernando hesitou. Porque, Paula, é muito ciumenta. Ela não vai gostar de saber que eu tenho uma filha com outra mulher. Mas foi antes de vocês casarem de novo, disse Conceição. Foi, mas mesmo assim. E os gêmeos? Eles são muito unidos, muito protetivos com a família. Não, eu sei como. Vão reagir a ter uma irmã mais velha? Mariana sentiu o coração apertar. Talvez seja melhor eu não conhecer eles mesmo. Não, disse Fernando rapidamente. Não diz isso! Você vai conhecer? Sim, eu só preciso de um tempo para preparar eles. Quanto tempo? Perguntou Conceição. Não sei, algumas semanas? Um mês? Fernando, disse Conceição suavemente. A Mariana esperou 16 anos para te conhecer. Ela pode esperar mais um pouco para conhecer os irmãos. Obrigada, mãe, disse Mariana, apertando a mão de Conceição. Eles conversaram por mais uma hora, estabelecendo como seria a relação dali. Fernando daria pensão para Mariana, ajudaria com os estudos, se encontrariam regularmente. E você pode visitar nossa casa também, disse Conceição, para conhecer onde sua filha cresceu. Gostaria muito, disse Fernando. Quando se despediram, Fernando abraçou Mariana pela primeira vez. Filha, eu sei que perdi 16 anos da sua vida, mas se você me deixar, eu quero estar presente nos próximos 16, e em todos os que virem depois. Eu quero isso também, pai. Foi a primeira vez que Mariana chamou Fernando de pai, olhando nos olhos dele. Fernando se emocionou tanto que precisou se afastar para não chorar na frente das duas. 2 semanas se passaram. Fernando e Mariana se falavam todos os dias por telefone e se encontravam 2 vezes por semana. Ele ainda não havia contado para a família sobre ela, mas prometia que faria em breve. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Fernando havia combinado de buscar Mariana na escola, para levá-la para Almo-Ar. Eles haviam marcado de se encontrar no portão às 12h03. Mariana saiu da escola animada. Nas 2 semanas desde que conhecera o pai, sentia-se mais completa, mais feliz. Os comentários maldosos dos colegas não a afetavam mais. Ela tinha um pai, e ele a amava. Estava caminhando em direção ao portão quando viu Fernando parado ao lado de um carro preto, conversando com uma mulher loira. A princípio, achou que fosse apenas alguma conhecida dele, mas conforme se aproximava, percebeu que a conversa parecia tensa. A mulher gesticulava muito, parecia nervosa. Fernando tentava acalmá-la. Foi então que Mariana ouviu a voz da mulher. Fernando, eu sei que você anda escondendo alguma coisa, saindo cedo do trabalho, chegando tarde em casa, sempre com desculpas esfarrapadas. Paula, por favor, não é nada do que você está pensando. Paula? Era a esposa de Fernando? Mariana parou onde estava, escondida atrás de um poste, ouvindo a discussão. Não é o que eu estou pensando? Então me explica, o que é? Por que você anda tão estranho? Por que não me beija mais igual antes? Por quê, Paula? Para, não é traição. Se é isso que você está pensando, então, o que é? Fernando olhou ao redor, como se procurasse por Mariana. Ela se escondeu melhor atrás do poste. É complicado. Eu vou te contar, mas não aqui, não agora. Vai me contar quando. Já faz 2 semanas que você está estranho. Esta noite, quando chegarmos em casa eu conto tudo. Jura? Juro. Paula se acalmou um pouco. Tá bem. Mas Fernando, se você estiver me traindo, eu não estou te traindo, nunca te trairia. Paula se aproximou e beijou Fernando. Te amo.
sabia? Eu também. Te amo. Paula entrou no carro e foi embora. Fernando ficou pé agarrado na calçada, visivelmente perturbado. Mariana esperou alguns minutos antes de se aproximar. Pai? Fernando se virou, tentando disfarçar a preocupação. Filha, desculpa, me atrasei um pouquinho. Tudo bem. Era sua esposa. Fernando hesitou. Era ela. Ela está desconfiada. Acha que eu estou escondendo alguma coisa? E você está... Estou. Mas é porque ainda não encontrei a forma certa de contar sobre você. Durante o almoço, Fernando estava distraído, claramente preocupado com a conversa que teria com Paula. Naquela noite, pai, você acha que ela vai me aceitar? Eu espero que sim, filha. Mas... Paula é complicada. Ela é muito possessiva, tem ciúme até das minhas colegas de trabalho. E se ela não aceitar? Fernando pegou a mão de Mariana. Se ela não aceitar, o problema é dela. Você é minha filha. E isso nada vai mudar. Naquela noite, Fernando chegou em casa determinado a contar tudo para Paula. Ela o esperava na sala, ainda visivelmente tensa. E então? Perguntou ela assim que ele entrou. Vai me contar o que está acontecendo? Fernando se sentou ao lado dela no sofá. Paula, o que eu vou te contar pode ser um choque. Você está me traindo? Ela interrompeu. Não, não é isso. É sobre o meu passado. Paula franziu a testa. Que passado antes de a gente casar? Você se lembra da Conceição? O rosto de Paula mudou instantaneamente. A ex-namorada? Aquela que trabalhava numa loja? É, Paula. Ela estava grávida quando desapareceu. Grávida. E daí? Era meu filho, Paula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paula o encarava como se ele tivesse falado em outro idioma. Seu filho? Minha filha, ela se chama Mariana. Tem 16 anos. Paula se levantou de um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico. Você tem uma filha de 16 anos e nunca me contou. Eu não sabia. A Conceição desapareceu, eu procurei por ela. Mas, você não sabia? Paula estava gritando agora. Por 16 anos você não sabia que tinha uma filha? Paula, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Kivok me mentiu durante todo o nosso casamento? Que tem uma família paralela que eu não conhecia? Não é uma família paralela. A Conceição criou a menina sozinha. Eu só descobri agora. Descobriu? Como? Fernando contou sobre o encontro no restaurante, sobre como Mariana o havia procurado. A cada palavra, o rosto de Paula ficava mais vermelho de raiva. E você achou que podia simplesmente trazer essa menina para nossa vida sem me consultar? Ela é minha filha, Paula, e os gêmeos? Eles são seus filhos também! Como você acha que eles vão reagir quando souberem que tem uma irmã bastarda? A palavra bastarda atingiu Fernando como uma bofetada. Não use essa palavra para falar da minha filha, da sua filha e os nossos filhos. Eles não importam? Claro que importam. Mas a Mariana também importa. Então escolhe. Ou é ela, ou somos nós. Fernando ficou em choque. Paula, você não pode me obrigar a escolher. Posso sim, e estou fazendo. Ou você corta contato com essa menina e com a mãe dela. Ou eu pego os gêmeos e saio de casa. Paula, você está sendo irracional. Irracional? Meu marido me diz que tem uma filha secreta. E eu que estou sendo irracional? A discussão continuou por mais de uma hora. Paula se recusava a aceitar Mariana como parte da família. E Fernando se recusava a abandonar a filha novamente. Foi quando os gêmeos chegaram em casa que a situação ficou ainda mais complicada. Bruno e Beatriz, de 15 anos, eram muito próximos entre si e extremamente ligados aos pais. Eles ouviram os gritos da sala ainda no corredor. Que está acontecendo? Perguntou Bruno, entrando na sala. Nada que vocês precisem saber, disse Paula. Rapidamente. Mãe, vocês estavam gritando. A vizinha toda deve ter ouvido, disse Beatriz. Fernando olhou para Paula, depois para os filhos. Se ele ia contar, era melhor contar logo. Senta aqui, vocês dois. Preciso contar uma coisa importante. Fernando. Não, disse Paula. Elstein. Direito de saber, Paula. São irmãos dela, irmãs do Quem? Perguntou Bruno. Fernando respirou fundo. Vocês têm uma irmã. Uma meia-irmã. Ela se chama Mariana. Tem 16 anos. Os gêmeos se entreolharam, confusos. Como assim a gente tem uma irmã? Perguntou Beatriz. Ela é filha de uma namorada que eu tive antes de casar com a mãe de vocês. Eu não sabia que ela existia até algumas semanas atrás. E onde ela estava esse tempo todo? Perguntou Bruno. Com a mãe dela na cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes? Beatriz fez uma careta. Na periferia? É. E agora ela quer o quê? Dinheiro? Perguntou Bruno com um tom de desconfiança. Ela não quer dinheiro. Ela só queria conhecer o pai, disse Fernando irritado. Claro, disse Paula sarcasticamente. Uma menina pobre da periferia procura o pai rico e não quer nada em troca.
Paula. Verdade, pai, disse Beatriz. Deve ser golpe. Essas pessoas sempre querem se aproveitar. Fernando não acreditava no que estava ouvindo. Que pessoas? De que vocês estão falando? Pai, você é muito ingênuo, disse Bruno. Aparece uma menina qualquer dizendo que é sua filha. E você acredita? Ela é minha filha. Vocês acham que eu não reconheceria minha própria filha? Você tem certeza? Perguntou Paula. Fez teste de DNA? Fernando ficou mudo. Ele não havia feito teste de DNA. A semelhança física, a idade, o nome da mãe, tudo batia. Mas tecnicamente, Paula tinha razão. Não fiz? Mas então não tem certeza, disse Paula triunfante. Pode ser golpe. Não é golpe. Vou passar. Viram que ela parece comigo? Pai, disse Beatriz suavemente, a gente só tá preocupado com você, com a nossa família. Se ela realmente for sua filha, tudo bem. Mas e se não for? Fernando olhou para a família menos a esposa, e os dois filhos unidos contra a possibilidade de Mariana ser real. Ele se sentiu completamente sozinho. Vocês não entendem, disse ele, a voz baixa. Quando eu olhei para ela, eu soube que eu era minha filha. É uma conexão que vocês não podem entender. Conexão? Paula riu amargamente. Fernando, você está sendo manipulado por uma adolescente esperta e pela mãe oportunista dela. Não fala assim da Conceição! Agora você vai defender a ex também? A discussão se estendeu madrugada adentro. No final, Paula deu um ultimato. Ou Fernando cortava contato com Mariana e fazia um teste de DNA para provar que ela não era filha dele. Ou ela pegaria os gêmeos e se mudaria para a casa da mãe. Você tem uma semana para decidir, disse Paula. Antes de subir para o quarto dos gêmeos, onde dormiu naquela noite, Fernando ficou sozinho na sala, a cabeça nas mãos. Como uma situação que parecia tão simples havia se tornado tão complicada, no dia seguinte, Fernando ligou para Mariana. Filha, precisamos conversar. Aconteceu alguma coisa, pai? Você pode vir até aqui? Até o centro? Preciso te ver pessoalmente? Mariana percebeu a tensão na voz dele. Claro. Onde? No mesmo restaurante onde nos conhecemos. Uma hora depois, eles estavam sentados à mesma mesa. Fernando estava abatido, claramente sem dormir. Pai, o que aconteceu? Eu contei para minha família sobre você. E como eles reagiram? Fernando hesitou. Não muito bem. Eles não querem me conhecer? É mais complicado que isso, filha. Fernando pegou as mãos dela. Eles acham que pode ser golpe? Golpe? Mariana não entendeu. Eles acham que você e sua mãe podem estar mentindo, que você pode não ser minha filha de verdade. Mariana soltou as mãos dele como se tivesse levado um choque. Como assim? Paula quer que eu faça um teste de DNA. Teste de DNA? A voz de Mariana estava trêmula. Quer dizer que você também duvida? Não, eu não duvido, mas ela deu um ultimato. Ou eu corto contato com você, ou ela sai de casa com os gêmeos. Mariana sentiu o mundo desabar. E você? Você vai escolher? Eles... Não sei o que fazer, filha. Se eu perder os gêmeos, você me perde também, disse Mariana se levantando. Mariana, espera. Não, pai. Eu entendo. Você tem uma família de verdade. Eu sou só uma complicação. Não é verdade. É sim. E sabe de uma coisa? Sua esposa está certa. Vamos fazer o teste de DNA. Fernando a olhou surpreso. Voca queer. Fazer, quero... Assim, quando dá que eu sou sua filha mesmo, eles vão ter que me aceitar. E se dar que você não é? Mariana o encarou nos olhos. Você acha que eu não sou sua filha? Não. Claro que não. Então não tem problema fazer o teste. Eles marcaram um exame para o dia seguinte. Fernando insistiu em pagar e em estar presente durante todo o processo. Pai, disse Mariana quando saíam do laboratório. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você olha para mim, o que você vê? Fernando parou de caminhar. Vejo minha filha. Vejo a Conceição. Vejo uma menina forte, corajosa, que foi procurar o pai mesmo sem saber como ele reagiria. E você acha mesmo que eu e minha mãe estaríamos fazendo isso se não fosse verdade? Não. Vocês não são esse tipo de pessoa. Então por que você está fazendo esse teste? Fernando suspirou. Porque eu sou covarde, filha. Medo de perder minha família. Mas você tem razão. Quando o resultado sair, eles vão ter que aceitar você. O resultado do DNA ficaria pronto em 5 dias. 5 dias que pareceram 5 anos para todos os envolvidos. Mariana contou tudo para a Conceição, que ficou revoltada. Que tipo de gente é essa, filha? Achando que a gente é golpista. Mãe, talvez seja melhor assim. Pelo menos depois do teste eles vão ter certeza. E se eles continuarem não querendo você na família mesmo depois do resultado? Aí a gente sabe que tipo de pessoa meu pai realmente é. Fernando passou os 5 dias mais tensos da vida. Em casa,
Paula mal falava com ele. Os gêmeos o tratavam com frieza, como se ele tivesse traído a família. No trabalho, não conseguia se concentrar. Vivia olhando o telefone, esperando que o laboratório ligasse. Foi numa sexta-feira, às 3 da tarde, que o telefone finalmente tocou. Senhor Fernando? É do laboratório Genetest. O resultado do seu exame está pronto. E, o senhor precisa vir buscar pessoalmente. É procedimento do laboratório. Fernando deixou tudo no escritório e correu para o laboratório. Ligou para Mariana no caminho. Filha, o resultado saiu. Você quer vir comigo buscar? Quero sim. Eles se encontraram na porta do laboratório. Mariana estava nervosa, as mãos suando. E se dar negativo? Perguntou ela. Não, vai dar, disse Fernando com convicção. Mas e se dar? Se der negativo? Eu vou continuar te considerando minha filha mesmo assim. Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Sério, Sriel? Você pode não ter meu DNA, mas tem meu coração. Eles entraram no laboratório juntos. A recepcionista entregou um envelope lacrado para Fernando. O senhor quer abrir aqui ou prefere levar? Aqui, disse Fernando. Com minha filha. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Mariana segurou o braço dele. Fernando leu o resultado em silêncio. Seu rosto ficou primeiro pálido, depois vermelho, depois pálido novamente. Pai, sussurrou Mariana. O que diz? Fernando olhou para ela, lágrimas nos olhos. 99,9% de compatibilidade. Você é minha filha, Mariana, oficialmente, cientificamente e indiscutivelmente minha filha. Mariana desabou a chorar nos braços dele. Eu sabia, soluçava, eu sempre soube que você era meu pai. E eu sempre soube que você era minha filha. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, alheios ao movimento do laboratório. E agora? Perguntou Mariana. Agora, eu vou para casa, mostrar esse resultado para minha família, e eles vão ter que aceitar você. E se não aceitarem? Fernando olhou nos olhos da filha. Se não aceitarem, eu escolho você. Naquela noite, Fernando chegou em casa, com o resultado do DNA na mão. Paula, Bruno e Beatriz estavam na sala, claramente o esperando. E então, perguntou Paula antes mesmo dele se sentar. Fernando mostrou o papel. 99,9% de compatibilidade. Ela é minha filha. O silêncio que se seguiu foi diferente do de uma semana atrás. Não era um silêncio de choque, mas do derrota. Tudo bem, disse Paula finalmente. Ela é sua filha. Mas isso não muda nada. Eu não quero ela na nossa casa, não quero ela perto dos meus filhos. Paula? Não? Fernando? Uma coisa é aceitar que ela existe, outra é integrar ela na nossa família. Mãe está certa, disse Bruno. Ela viveu 16 anos sem pai. Pode continuar vivendo. Como vocês podem ser tão cruéis? Fernando estava indignado. Cruéis, disse Beatriz. Pai, você quer que a gente aceite de braços abertos uma menina que apareceu do nada para dividir nossa família? Part da nossa família? Ela já tem família, disse Paula. Tem a mãe. Não precisa da nossa. Fernando olhou para as 3 pessoas que mais amava no mundo e percebeu que não os conhecia tão bem quanto pensava. Vocês sabem o que mais me entristece? Disse ele, a voz baixa. Não é vocês não aceitarem a Mariana. É descobrir que vocês são capazes de rejeitar uma menina de 16 anos só porque tem medo de dividir o amor. Fernando, não vem com esse papo, disse Paula. Você que criou essa situação. Eu não criei nada, eu só descobri que tem uma filha. E escolheu ela ao invés da gente? Eu não escolhi. Eu quero vocês dois na minha vida, menos ela e vocês. Isso não é possível, disse Paula categoricamente. Fernando percebeu que havia chegado ao ponto de não retorno. Está bem, disse ele. Sei lá, se vocês não conseguem aceitar minha filha, então acho melhor eu sair de casa por um tempo. Fernando. Paula ficou pálida. Papai, não, disseram os gêmeos juntos. Vocês me obrigaram a escolher. E eu escolho não escolher. Eu vou ficar no hotel por algumas semanas, até vocês decidirem se querem uma família completa, ou se preferem continuar fingindo que a Mariana não existe. Fernando subiu para o quarto, fez uma mala com algumas roupas, e saiu de casa. Paula e os gêmeos ficaram na sala, em silêncio total. Por 3 semanas, Fernando ficou num hotel no centro da cidade. Via Mariana quase todos os dias, conheceu melhor Conceição, ajudou com as despesas da casa delas, em casa. Paula e os gêmeos sentiam sua falta terrivelmente, mas nenhum deles queria ceder. Foi numa quarta-feira que tudo mudou novamente. Bruno estava voltando da escola quando viu um grupo de meninas rindo e apontando para uma garota, que caminhava sozinha, alguns metros à frente. A garota tinha cabelos castanhos, usava uniforme de escola pública, carregava uma mochila surrada,
Olha lá a bastarda, disse uma das meninas, alto o suficiente para a garota ouvir. A que inventou que tem um pai rico. A garota parou de caminhar, mas não se virou. Mariana, gritou outra menina. Cadê o papai ricão? Por que você não tá no colégio particular ainda? Bruno sentiu algo estranho no peito. Aquela era Mariana menos sua meia-irmã, e ela estava sendo humilhada na frente de todo mundo. Ei! Gritou Bruno, se aproximando. Qual é o problema de vocês? As meninas se viraram, surpresas. Bruno era bonito, bem vestido, claramente de classe média alta. Nenam? Problema? Disse uma delas. A gente só estava conversando com nossa amiga aqui. Não parecia conversa. Amistosa, disse Bruno, se posicionando ao lado de Mariana. Mariana o olhou surpresa. Ela sabia quem ele era, menos havia visto fotos no Facebook do pai. Era seu meio-irmão, Bruno. Você conhece a Mariana? Perguntou uma das meninas. Conheço, disse Bruno, surpreendendo a si mesmo. Ela é minha irmã. O choque no rosto das meninas foi visível. Mariana arregalou os olhos. Sua irmã? Sussurrou uma delas. Isso mesmo, minha irmã. E se eu souber que vocês estão importunando ela de novo, vocês vão ter que se entender comigo. Entenderam? As meninas foram embora rapidamente, sussurrando. Entre si, Bruno e Mariana ficaram sozinhos na calçada. Por que você fez isso? Perguntou ela. Porque ninguém merece ser tratado daquele jeito. Mas você nem me conhece. Mas talvez seja a hora de conhecer. Eles caminharam juntos por algumas quadras. Bruno percebeu que Mariana era diferente do que ele imaginava. Não era interesseira nem oportunista. Era apenas uma adolescente normal, que queria conhecer o pai. Você realmente não quer nada da nossa família? Perguntou ele. Queria conhecer meu pai. E talvez vocês também. Nossa mãe está com muito medo. Medo de quê? De que você tire nosso pai da gente. Mariana parou de caminhar. Eu nunca faria isso. Como a gente pode ter certeza? Porque eu sei o que é viver sem pai. Eu nunca desejaria isso para vocês. Bruno olhou para ela, menos realmente olhou, e viu uma menina sincera, que só queria um lugar. Na família? Você quer conhecer a Beatriz? Perguntou ele. Sua irmã gêmea, claro, vem. Vamos até a escola dela. Uma hora depois, os três meio-irmãos estavam sentados numa praça perto da escola de Beatriz. A conversa havia começado tensa, mas aos poucos, foi se relaxando. Você parece mesmo com nosso pai, disse Beatriz, estudando o rosto de Mariana. É o que todo mundo fala. E você? Você realmente morava na periferia? Moro em Cidade Tiradentes. Como? Perguntou Bruno, genuinamente curioso. Mariana contou sobre a vida na periferia, sobre a mãe trabalhando em 3 empregos, sobre estudar em escola pública, sobre os sonhos de fazer faculdade. Nossa mãe sempre disse que vocês só queriam dinheiro, disse Beatriz. Minha mãe nunca pediu dinheiro para seu pai. Nem eu. Então por que vocês foram procurar ele? Porque toda criança tem direito de conhecer o pai. Os gêmeos se entreolharam. Pela primeira vez estavam vendo Mariana como uma pessoa real, não como uma ameaça. Você gostaria de jantar em casa hoje? Perguntou Bruno. Seus pais deixariam? Papai não está em casa. Mas talvez seja a hora de nossa mãe te conhecer de verdade. Naquela noite, contra todas as expectativas, Paula abriu a porta e encontrou os 3 filhos parados do lado de fora, menos, inclusive Mariana. O que está acontecendo aqui? Perguntou Paula. Mãe, disse Bruno. Esta é a Mariana, nossa irmã. Paula olhou para Mariana, menos realmente, olhou. Viu uma menina bonita, bem educada, que claramente estava nervosa, mas tentava se manter. Boa noite, dona Paula, disse Mariana respeitosamente. Algo no tom de voz dela tocou Paula. Não era o tom de uma oportunista, mas de uma menina educada que queria causar boa impressão. Boa noite, respondeu Paula, ainda hesitante. Mãe, será que a Mariana pode jantar com a gente hoje? Perguntou Beatriz. Paula olhou para os gêmeos. Em 3 semanas. Era a primeira vez que os via realmente felizes. Eu não sei. Por favor, mãe, disse Bruno. Só hoje. Para gente se conhecer melhor. Paula hesitou. Depois abriu a porta mais um pouco. Tá bem, mas só hoje. O jantar foi tenso no início, mas aos poucos foi se relaxando. Mariana ajudou a pôr a mesa, elogiou a comida, fez perguntas educadas sobre a família. Você estuda o que na escola? Perguntou Paula. Estou no 2º ano do ensino médio. Quero fazer faculdade de administração? Administração por quê? Ajudar minha mãe com um negócio dela. Ela faz quentinhas, mas não sabe muito de contabilidade, essas coisas. Paula percebeu que Mariana não falava em usar a educação para sair da pobreza, mas para ajudar a família. E seu pai, Fernando, ele já te ajudou com alguma coisa? Ele ofereceu,
Mas eu disse que por enquanto não precisava. Minha mãe sempre deu conta de tudo, mas agora que ele apareceu, eu ganhei um pai. Isso é o J.A. É mais do que eu esperava. Durante a sobremesa, Mariana perguntou se podia usar o banheiro. Quando ela saiu da sala, Paula se virou para os gêmeos. Ela não é nada do que eu imaginava, admitiu. É o que a gente descobriu hoje, disse Bruno. Ela é legal, mãe, e não quer tirar o papai da gente. Como vocês sabem? Porque ela sabe o que é viver sem pai, disse Beatriz. Ela não faria isso com a gente. Quando Mariana voltou, Paula estava visivelmente mais relaxada. Mariana, disse Paula. Eu preciso te pedir desculpas por ter pensado mal de você, por ter tentado afastar você do seu pai. Dona Paula, eu entendo. A senhora estava protegendo sua família, mas você também é família. As palavras saíram antes de Paula perceber, mas quando disse, percebeu que eram verdade. Sou? Perguntou Mariana, os olhos brilhando. Você é irmã dos meus filhos. Isso te torna minha enteada. Naquela noite, quando Fernando ligou para falar com os gêmeos, recebeu a notícia mais surpreendente da vida. Papai, disse Bruno. A Mariana jantou aqui em casa hoje. O quê? Fernando quase deixou o telefone cair. E papai, continuou Beatriz. A mãe disse que você pode voltar para casa. Todos nós, você, nós e a Mariana, se ela quiser. Fernando desligou o telefone e chorou de emoção. Ligou imediatamente para Mariana. Filha, os gêmeos me contaram. Como foi? Foi incrível, pai. Sua família é maravilhosa. E Dona Paula, ela me chamou de enteada. E você, como se sentiu? Completa, pai. Pela primeira vez na vida, me senti completa. 3 meses depois, Fernando havia voltado para casa. Mariana jantava com eles toda sexta-feira, passava alguns fins de semana lá, havia se tornado realmente parte da família. Conceição e Paula haviam se tornado amigas. 2 mães que descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Os gêmeos adoravam ter uma irmã mais velha. Bruno havia até arranjado um namorado para Mariana, menos um colega do colégio particular onde ele estudava. E Fernando, finalmente tinha sua família completa. Foi num domingo, durante um almoço de família, que Paula olhou ao redor da mesa menos Fernando, os gêmeos, Mariana e Conceição, que havia sido convidada a menos, e percebeu como havia sido tola. Sabe, disse ela, se dirigindo a Mariana, quando seu pai disse você é igual à sua mãe, ele não estava falando só da aparência física. Como assim, Dona Paula? Você e sua mãe têm a mesma força, a mesma dignidade, a mesma capacidade de amar incondicionalmente. Mariana sorriu, segurando a mão de Fernando. Obrigada por me aceitar na família, Dona Paula. Obrigada por não desistir da gente, mesmo quando fomos cruéis com você. E ali naquele domingo ensolarado em São Paulo, uma família que havia sido separada por mal-entendidos, medo e orgulho, finalmente se encontrou. Porque às vezes as famílias não são apenas aquelas em que nascemos, mas também aquelas que escolhemos construir, com amor, paciência e a coragem de perdoar. Epílogo. 2 anos. Depois Mariana havia se formado no ensino médio com as melhores notas da turma. Fernando pagou um cursinho preparatório. E ela passou em administração na USP, seu sonho realizado, no dia da formatura do cursinho. Toda a família estava lá. Fernando e Paula, os gêmeos agora com 17 anos, e Conceição, que chorava de orgulho na primeira fila. Pai, disse Mariana segurando o certificado. Obrigada por ter me procurado de volta. Na verdade, filha, quem me procurou foi você. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Paula, que ouvia a conversa, se aproximou. Mariana, posso te falar uma coisa? Claro, mãe Paula. Mariana havia começado a chomela assim alguns meses atrás no dia que você apareceu na nossa vida. Eu achei que você ia destruir nossa família. E eu acabei salvando ela. Não. Você a completou. Ali naquele auditório do cursinho, cercada pela família, que havia ganhado depois de 16 anos esperando, Mariana finalmente entendeu o que significava pertencer a algum lugar. E Fernando, olhando para a filha que quase perdeu 2 vezes, uma, quando ela nasceu, outra quando a própria família tentou rejeitá-la menos, percebeu que às vezes os maiores presentes da vida vêm embrulhados nos desafios mais difíceis. Você é igual à sua mãe? Ele havia dito naquele primeiro encontro no restaurante, sem saber que estava falando com sua filha. Agora, 2 anos depois, ele diria a mesma frase, mas com um significado completamente diferente. Você é igual à sua mãe, Mariana, e isso é a coisa mais bonita do mundo. FM. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Incrível. Uma prova de que o amor de família sempre encontra um jeito de vencer os obstáculos. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais histórias emocionantes como essa. E nos comentários, contem pra mim.
Vocês acham que Paula reagiu de forma compreensível no início? Ou foi muito dura com a Mariana? Quero saber a opinião de vocês. 8. A.P. Rosima.